Mais uma aula da Escola da Constelação Familiar. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, ative o sininho para que você sempre seja lembrado quando eu posto vídeos novos aqui. E na aula de hoje, no vídeo de hoje, eu vou falar sobre exclusão no sistema familiar e as suas consequências. Então, o que que é uma exclusão, né? A exclusão faz parte da lei do pertencimento. A lei do pertencimento é uma das leis da vida, segundo Bert Helling. E a lei do pertencimento ela é muito clara. Ela diz que todos que fazem parte de um sistema familiar jamais podem ser excluído ou deixar de pertencer. E quando isso acontece, o que vai acontecer com o sistema? Aquele sistema familiar, ele fica pressionado na busca da inclusão daquele que foi afastado. Então, todos têm o direito de pertencer. E o que eu tenho percebido, né, na minha experiência com constelação familiar, a exclusão de um membro do sistema é uma das principais causas de grandes traumas dessa família. Então, sempre vai acontecer algo com a família que está ali, desse membro que foi excluído de alguma forma. Então, primeiro vamos entender quem pode pertencer a um sistema familiar. Quem faz parte do nosso sistema familiar, para que você comece já a perceber se tem alguém excluído, se tem alguém que não está incluso no sistema. Então, as pessoas que fazem parte do sistema familiar são todos aqueles que vieram antes de você, ou seja, seus ascendentes e descendentes, aqueles que vieram depois de você. Tanto faz se são vivos ou mortos, tá? Bem como os seus irmãos, os cônjuges desses irmãos, os filhos deles que são seus sobrinhos, né? Crianças do sistema mortas ou natimortas, abortos, ou crianças que foram abortadas, ou seja, aborto que seja espontâneo ou aborto praticado. Todas essas crianças fazem parte do sistema familiar. Tios, tias, bem como tios-avós e, claro, nossos avós, bisavós, trisavós, tataravós. Então, nós somos influenciados por 7 gerações dentro do nosso sistema familiar. Mas também não é só essas pessoas que têm vínculo sanguíneo, tá? Qualquer pessoa cujo destino esteja vinculado ao sistema. Por exemplo, ex-parceiros, né? Pessoas que por acaso foi morta por alguém da sua família, né? Então, muitas vezes, assassinatos, até mesmo acidentes de trânsito, sabe? Além disso, também pode fazer parte uma babá que ocupou um lugar bem especial, pais adotivos, filhos adotivos, os pais biológicos no caso de adoção, ou seja, o filho que eu adotei, por exemplo, né? Ele faz parte do meu sistema familiar, mas os pais biológicos deste filho também fazem parte do sistema familiar. Então perceba quantas pessoas podem, né, fazer parte do teu sistema que muitas vezes você nem tinha parado para pensar, né? Nem tinha parado para pensar sobre isso. Então a exclusão, o que é exclusão? Eu não quero ver, eu não quero conviver, eu excluo, mas eu excluo do sistema familiar e do meu coração. Eu não quero saber da pessoa. Isso é exclusão. Um aborto que nunca foi olhado é exclusão. Então, a exclusão, ela causa tensão e ela causa um desequilíbrio total no sistema familiar, sabe? Por exemplo, é um determinado assunto, né, que fica ali, né? Eu vejo muito o aborto, né? O aborto, por exemplo, os filhos que vieram após aquele aborto, normalmente é um filho que tem um pouco mais de problema. Por quê? Porque ele carrega aí a exclusão do aborto. Então, independente da situação, se alguém foi excluído, vai gerar tensão, vai gerar sentimentos conflituosos, vai gerar desavenças, gera divisões no núcleo familiar. Não tem como você dizer que não, que isso não tem nada a ver. Vai ter a ver sim. As principais problemas com doenças que a pessoa vem, principalmente doenças mentais,
tem muito a ver com exclusão. Não estou falando aqui que todas as doenças é por causa de exclusão, não é isso, mas tem muito a ver, muito a ver. Depressão, ansiedade, sabe? Aquele desejo de morrer das pessoas, muitas vezes isso está ligado à exclusão do sistema. Então, qualquer coisa, tá, que possa ter causado culpa, vergonha, ou mesmo um sofrimento que foi reprimido isso pelo sistema, sabe, que gerou silêncio, é exclusão. Então, muitas vezes, eu acompanhei muitos casos, já constelei casos assim, de mulheres, por exemplo, que engravidaram solteiras e foram obrigadas a abortar e nunca ninguém soube disso. Era proibido falar. Né? E isso é uma exclusão super grave. Então, as pessoas que, por acaso, morreram durante um parto, tem que ser olhada, muito bem olhada. Suicídios precisam ser olhados. Você já percebeu que existem famílias que os suicídios são recorrentes? Por quê? Né? Porque ali houve uma exclusão, ninguém fala daquela pessoa, ninguém olha para aquela pessoa, porque, de certa forma, muitos familiares ficaram ressentidos do porquê do suicídio, então isso é uma exclusão. E a pessoa que se suicidou, ela quis se excluir do sistema, é exclusão. Deficientes, antigamente tinha muitos deficientes escondidos, né, que as pessoas nem ficavam sabendo que existia deficientes nesta casa. Essas pessoas morreram, mas aquele sistema ficou com o buraco, né, da exclusão. Assassinos, ou seja, pessoas que mataram outras pessoas, foram excluídos do sistema. Pessoas que foram presas. Então, muitas vezes, essas pessoas são excluídas. Por quê? Porque é vergonhoso para a família ter esse tipo de pessoas. Só que isso é uma exclusão gravíssima e a gente precisa olhar. Às vezes aconteceu lá com meu bisavô, situações que hoje o meu sistema está excluindo. Meu sistema não está aceitando, meu sistema não está olhando e muitas vezes nem sabe direito. Aí você traz para uma constelação familiar, como a gente fala, você traz a luz dessa situação e você identifica onde está a exclusão. Aonde está a exclusão? Eu já constelei várias crianças com autismo, por exemplo, né? Em vários tipos de autismo eu encontrei ali exclusões fartíssimas. Então, a exclusão pode ser que tenha aí, alguém venha numa situação diferente para que seja aceito. E às vezes a família exclui aquela também, então dobra aí o nível da exclusão. Então, independente como que seja a sua família, independente se você aprova ou não aprova, se você concorda ou não concorda, não importa. Todos fazem parte do sistema familiar. E você não tem o direito de excluir. E se você está me assistindo, talvez você seja a pessoa a fazer uma análise dessa família, ver se tem pessoas para serem incluídas, né? Porque às vezes a gente vê, né? Eu já atendi um caso assim bem grave de uma depressão de um jovem, um rapaz super novo, 16, 17 anos ali, né, saindo da adolescência, ainda na adolescência, né? Com uma depressão profunda, profunda, profunda. E não conseguia, não tinha motivo, sabe? Não tinha nada. Ele teve uma infância, como se diria, normal, ele não teve grandes traumas para essa depressão ser tão. E era muito forte a depressão dele. Aí foi constatado numa constelação o quê? O avô, o bisavô dele, seria o avô do pai, era totalmente excluído. Por quê? Porque esse pai, ele se matou, ele se suicidou, e aí a família nunca aceitou isso, então ninguém comentava, e quando se tocava no assunto, aquele lá, nós não queremos nem lembrar dele. Quem mandou fazer isso? Entende? Então, por causa do suicídio, ele era totalmente excluído. Então, o que aconteceu? Aquele menino, aquele rapaz, estava se colocando no lugar desse bisavô no sistema para ser visto, para ser olhado. E qual era o sintoma que ele tinha? Vontade de morrer. Ele também tinha vontade de morrer. Ele também não queria fazer parte ali. E quando foi constelado e ele entendeu o que estava acontecendo com ele, aos poucos ele foi melhorando dessa depressão. Então a exclusão, ela traz sim danos seríssimos para o nosso sistema familiar. Também tem um alerta quando você fala em exclusão,
Se você que está me assistindo ou tem alguém na sua família que teve outros relacionamentos, digamos assim, a pessoa casou-se, né, ela era casada com uma, né, digamos que o homem casou com uma mulher e ele não deu certo, se separaram e ele casou, digamos, contigo, né? Você casou com esse homem. Aquela mulher sempre será a primeira mulher dele. E você sempre será a segunda. Então você não pode excluir, porque quando você exclui essa mulher, o que, que vai acontecer? O seu casamento pode ter problemas. Ou o seu filho, que for fruto desse casamento, pode vir com um sintoma pedindo a inclusão dela de volta. Porque ela faz parte, sim, do sistema familiar. E muito mais grave é você excluir os filhos do casamento anterior. Então, às vezes, você tem dificuldade no relacionamento dos filhos do primeiro casamento do marido e você quer ver eles afastados. Jamais faça isso. Por quê? Porque filho na vida de qualquer pessoa, seja do homem ou de uma mulher, tem prioridade. Então, aqueles filhos têm prioridade sobre você. Entre atender você e atender aqueles filhos, o pai terá que atender aqueles filhos. Então, você precisa acolher, né? Você não é a mãe deles, mas você precisa acolher com respeito, com amor, porque se você ama o seu marido, você deve amar também os filhos dele. Então, quando ocorre a exclusão, independente de que tipo que seja, a pressão vai vir em forma de dificuldades de alguns ou até mesmo de todos os membros de um sistema. E só se alivia com o retorno do excluído. Aí você pode dizer, Ione, como retorno se a pessoa já morreu? Você vai fazer uma constelação familiar e vocês vão incluir ele de volta no sistema. Você vai fazer um processo de constelação e ali o constelador vai te instruir como que você acolhe novamente esse ser a ocupar o lugar dele no sistema. Porque cada um de nós tem um lugar no sistema familiar e ninguém pode tirar esse lugar de ninguém. Você tem um lugar no sistema familiar. O teu marido tem um lugar no sistema familiar. Os teus filhos têm outro lugar no sistema familiar. Então você tem um lugar dentro do teu sistema familiar, da família que você criou, mas também você tem um lugar na tua família de origem, como também tem um lugar na família do seu marido. E a gente deve ocupar exatamente o nosso lugar. Você quer ver uma coisa que traz muitas dificuldades e que é um tipo de exclusão? A mulher casa com o homem e ela começa a implicar com a sogra. E ela quer, de qualquer forma, excluir a sogra. Você não consegue fazer isso. Isso é exclusão e vai trazer danos para você. Como também pode acontecer da sogra querer excluir a nora. Então, gente, cada qual tem o seu lugar. A sogra ali como mãe dele. Agora, quando ele se casou, a mulher passa a ser prioridade dele e a mãe vira precedência. Então, o homem também tem que entender que ele tem que sair da casa dos pais e vir para a casa da família que ele criou. E acabar com isso. Por quê? Porque se você não fizer isso, o teu casamento não vai prosperar, pode ter certeza disso. Eu conheço muitas mulheres, muitos homens que não conseguem romper com a sua família de origem. Por quê? Porque estão vivendo na mente infantil, na mente criança e não conseguem sair de lá. Então isso pode dar problemas sérios de exclusão. Por quê? Porque vai ter desavenças, vai ter divisões, vai ter discussões e isso vai trazer danos para todo mundo, para todo mundo. Então, cada qual ocupa o teu papel. Se você é filha, ocupa o papel de filha e para de querer comandar a casa dos seus pais. Se você é nora, respeita o seu sogro e a sua sogra e deixa eles na casa deles e você fica na sua, sem você ficar interferindo com ninguém. E você aqui, como esposa, você assume o papel de esposa. Então, ocupar o lugar no sistema é primordial para que eu prospere, para que eu tenha saúde, para que o meu casamento flua, para todas as áreas da vida. E também tem uma outra coisa que a exclusão pode aparecer muito forte, gente, é em forma de críticas. Por exemplo, fulano está muito gordo. Meu Deus, então o tempo todo criticando e, de certa forma, às vezes a pessoa sente vergonha porque aquela pessoa está muito gorda, né? Isso é um tipo de exclusão. Você está excluindo. Ou pais muito humildes. Você sente vergonha dos seus pais.
Peraí, os seus pais se colocaram a serviço de você, te colocaram você nesta vida, como é que você vai ter vergonha dos seus pais? Né? Então, não importa quem sejam os seus pais, você jamais pode sentir vergonha, porque o sentir vergonha é exclusão. Né? Ah, o meu pai me irrita muito, eu vou embora e nunca mais ele fica sabendo de mim. Isso é exclusão. Ah, o meu pai me abandonou, foi embora com outra família e deixou eu e minha mãe. Não quero nunca mais saber do meu pai. É exclusão. Você pode não querer conviver com seu pai, mas você terá que ter um lugar especial no coração. Porque quando nós excluímos alguém do nosso coração, nós vamos ter um preço muito alto a pagar. Então, todos têm direito a pertencer, independente do que fizeram e de quem seja. Aí você pode perguntar, Ione do céu, e como é que eu faço para incluir? Como é que eu faço para isso? Ou você pode incluir você, dizendo, você faz parte do nosso sistema, você tem um lugar especial no meu coração, mas tem que ter um lugar no coração. Seja aborto, quem quer que seja. Ou você vai fazer uma constelação familiar e vai incluir todos esses membros que não estão mais na sua família, para que volte cada um a ocupar o seu lugar dentro do sistema. Eles não precisam ser colocados em pedestal, eles apenas têm que ocupar o lugar deles. Por exemplo, você tem 2 filhos e tem 2 abortos. Você tem 4 filhos. 2 que estão contigo e 2 que não chegaram a nascer. E você tem que colocar eles no lugar deles. Então, eles são irmãos, né? E esses irmãos têm outros irmãos que não chegaram a nascer. Então, os seus filhos também precisam saber. Porque muita gente quer esconder isso dos filhos, principalmente quando o aborto foi provocado. Esconder dos filhos, você vai fazer com que eles estejam fazendo exclusão. Entende? Então, a gente precisa incluir, ter um lugar especial no nosso coração, né? E simplesmente seguir a vida como ela se apresenta. É certo ter abortado alguém? Não. Mas também não vai resolver a situação você se culpar. Você precisa pedir perdão, acolher no seu coração, né? E ser muito grata por essa pessoa fazer parte da sua vida. E sempre dizer quantos filhos você tem. Você nunca vai poder excluir este filho que não chegou a nascer vindo de você. Então agora o convite que eu te faço é: olhe para o teu sistema familiar. Olhe também para gerações que vieram antes de você. Será que ali atrás tem exclusão? Comece a olhar os teus sentimentos perante as situações do teu sistema. Você está querendo excluir alguém? Alguém está excluído? Se tiver e você não souber como incluir isso no seu coração ou tiver dúvida, busque uma constelação familiar, que eu tenho certeza que você e toda a sua família irão ter grandes benefícios com isso. Obrigada por estar comigo aqui. Lembre-se, se inscreve no canal, ativa o sininho e nos vemos aí no próximo vídeo.